Edu, Adão e Eva, eles existiram. Quais foram os primeiros seres humanos da Terra? Adão e Eva, na verdade, eles foram os exilados de Capela. Pensem um pouco. Os exilados de Capela estavam vivendo em Capela, lá eram espíritos que estavam vivendo num planeta que está superior à Terra hoje em dia, em evolução, e eles falharam muito. E aí eles perderam o paraíso e foram exilados para a Terra. Aí eles foram os egípcios, os maias, os incas, trouxeram grande tecnologia, grandes conhecimentos de arquitetura, de engenharia, né? De astronomia e etc. Mas esses eram os exilados de Capela. Não é que existiam um Adão e uma Eva e Deus fez isso. Isso não tem sentido nenhum. Né? Já foi comprovado que a vida humana evoluiu dos primatas, né? E ela eclodiu ao mesmo tempo em vários pontos. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala muito sobre isso. Explica coisas que a ciência humana não consegue entender ainda. O que significa acordar com um sopro no ouvido? Não tinha ninguém em casa. Bom, isso com certeza é a ação de algum espírito, né? Pode ser um espírito bom, pode ser um espírito ruim, mas de fato ele queria demonstrar que ele estava ali. E aí às vezes ele fez isso só para você perceber, né? Que existe um mundo espiritual, as pessoas fazem isso e os espíritos fazem muito essas coisas, sabe? São coisas leves para a pessoa entender. Esses dias eu estava vendo no Flow o Igor contando que ele estava vendo um filme de terror e que a lâmpada explodiu. Isso daí é provocado pelos espíritos. Pode ser dos obsessores, sim, mas quando são os obsessores, é o plano superior que permite para que o cara veja que existe algo mais, né? Que não pode ser uma coincidência. Só que ao mesmo tempo eles são discretos, porque a pessoa tem que ter um tempo certo para acreditar. Não adianta você querer enfiar um conteúdo que ela não vai conseguir compreender na hora dela. Por isso que a gente tenta ingerir todo mundo no espiritismo e nem todo mundo consegue entender. Então, cada tempo é o tempo certo para as pessoas. E não tenha medo de espíritos. Edu, eu estou ajudando muito os seres humanos em sonho. Tenho muita vontade de perguntar para eles. E aí? Perguntar o quê? Para perguntar e aí para eles? Bom, o que acontece é que muitos de vocês trabalham em cidades espirituais. Alguns trabalham em cemitérios, alguns trabalham socorrendo almas no umbral, alguns trabalham nas cidades espirituais mesmo. Na verdade, se você lê ali Nosso Lar, Os Mensageiros, toda a linha do André Luiz, ou até Violeta Janela, você vai ver que os encarnados são, prioridade não, mas primordiais nos atendimentos, principalmente quando se diz a cirurgia espiritual, etc. Por quê? Porque a energia do encarnado, ela exerce uma força sobre a matéria. E tem vários casos citando isso no André Luiz. Tem um ponto lá que eles estão tentando fazer o cara viver mais tempo, eles falam, vai ter que chamar o encarnado, porque precisa da energia do cara para aquilo. Então todos vocês trabalham, principalmente os bons, né? Os ruins vão para lugares ruins, né? Mas os bons trabalham. Como estão os espíritos dos tripulantes do submarino? Bom, isso depende de cada um, né? Lembra do Ghost, que vai os diabinhos levar o cara? Então, os ruins vão ser levados pelos diabinhos, ou vão ficar em uma situação parecida, e os bons vão ser atendidos. É assim, a causa da morte não vai influenciar nada na situação. Quer dizer, em alguns casos pode influenciar sim. Mas os espíritos que têm mérito, eles podem, por exemplo, tomar um tiro, e nesse processo de desencarne, os espíritos superiores podem não deixar que ele se afete, né? Agora os inferiores costumam levar as consequências da morte física junto, né? Os que vão sofrer, os que vão para um umbral, se o cara teve um câncer, o cara fica com câncer lá, sofrendo ainda. Mas os bons não. Isso é o que a gente vê pela literatura espírita, né? Pelos livros que a gente lê, André Luiz, Violeta da Janela, que contam casos de pessoas que morreram, sofreram ou morreram e foram para um lugar bom, independente da causa da morte. Não é verdade? Para onde foram os bilionários que morreram no submarino? Bom, eles não tiveram um suicídio indireto, tá? Por quê? Porque eles não acharam que aquilo ia acontecer. Eles não foram, eles foram, vamos dizer, mais burros do que qualquer outra coisa. Eles não pensaram assim, se eu morrer que se dane, né? Eles não foram vacilões com a vida deles. Eles foram imprudentes, mas não teve maldade. Senão o cara não teria. Se o cara achasse que aquilo ia acontecer, eles não teriam estado no submarino. Então, teve até um pai e um filho que não acabaram não indo porque acharam que estava meio perigoso e tudo. Eles acabaram sendo iludidos e a gente sabe que esse tipo de situação, esse tipo de acidente não está programado para acontecer, né? Então, assim, às vezes os espíritos dão uma cegada no cara naquele momento de tomar esse tipo de decisão, e isso acontece muito, com o intuito que o cara passe por aquilo mesmo, entendeu? E também não tem nada demais morrer, qual é o problema de morrer? Todo mundo morre toda hora, não tem medo de morrer não. Então faz parte, né? Segue a vida e acabou. Vai reencarnar de novo.
As pessoas que morreram na expedição ao Titanic tiveram alguma relação com o naufrágio? Bom, você me perguntou isso, eu perguntei para os espíritos, eles disseram que sim. Mas aí pode ser expiação? Talvez. Eles podem ter construído de forma imprudente o barco, alguma coisa assim. Ou eles podem ter sido aquele, por exemplo, comandante, influenciar muito. Eu não sei a história individual de cada um, mas eles disseram que tem a ver. Por isso que acabaram desencarnando ali na mesma região, né? Mas assim, isso também não faz diferença. A gente precisa parar com essa mania de ficar achando que é alguma coisa. Não tem nada demais morrer, faz parte do processo. Nós somos espíritos, estamos só passando temporariamente um tempo aqui na Terra. E a gente tem que pensar que tudo é passageiro. E o importante é a gente se espiritualizar e levar todo esse conhecimento e o que a gente pode fazer de melhor para nos melhorar e melhorar as outras pessoas junto com a gente. Porque o resto, de boa, não vai mudar nada não. É possível em uma cirurgia com anestesia geral o espírito ir para o plano espiritual? Claro. Quando a gente dorme, todas as noites que você dorme, você sai do seu corpo. Às vezes você fica por ali, às vezes você não sai mesmo, mas muitas vezes você sai, faz atividades, muitas pessoas trabalham no mundo espiritual. Muita gente fala que sonha comigo é porque deve estar visitando meu, sei lá, lugar de trabalho espiritual durante a noite, né? Mas a anestesia geral, ela é bem mais forte, né? Ela é isso que meu mentor falou para mim, que quando você está no plano espiritual com anestesia geral é como se você tivesse quase que morto, porque a ligação fica muito tênue, muito pequena, porque ela realmente dá uma apagada no corpo, né? Tanto que o cara não consegue nem, por exemplo, engolir a própria saliva, que é algo que o sistema nervoso faz praticamente automático. Então, sim, é a condição mais perto da morte que a gente tem. Tirando a EQEM, né, que o cara morre mesmo e volta, né? Anestesia geral é isso. Mas não tem que ficar com medo de fazer isso. Faz parte, tem que, se precisar, tem que tomar mesmo e acabou. Como me conecto com meu mentor espiritual a ponto de vê-lo? É o seguinte, não tem por que você se preocupar em ver ele. É mais importante você ouvir ele, sintonizar com ele. Porque ver... Assim, para começar aqui, para ver, você teria que ter uma mediunidade muito grande. Ou então ele teria que despojar uma energia muito grande para praticamente se materializar. E isso é um pouco desnecessário. Então, assim, eu, por exemplo, que tenho muita mediunidade, tenho várias mediunidades, eu me preocupo muito em ouvir, eu não me preocupo muito em ver. Tanto que a minha mediunidade de audição está aumentando e a outra não, porque eu fico só focando nisso. Porque ouvir, ver não vai fazer diferença nenhuma. Né? Não estou assistindo TV, tem que conversar com o espírito, tem que ouvir o que ele está falando. É mais importante eu sintonizar, eu captar energia, eu conversar com ele do que qualquer outra coisa. E aí, para isso, eu tenho um vídeo lá no YouTube. Escreve lá, Espiritismo Raiz, Anjo da Guarda, ou Eduardo Sabag, Anjo da Guarda. E assiste esse vídeo para você tentar sintonizar e ouvir ele melhor. Tá? Mas ver mesmo realmente vai ser difícil. Eu não... Bom, a vida de todo mundo é cheia de dificuldades, porque nós estamos na Terra e é para isso que a gente veio, para evoluir. Então nós temos as expiações, que são coisas que nós causamos nas nossas vidas passadas. Lembram que nós somos herdeiros de nós mesmos, então tudo aquele mal que a gente fez vai voltar para nós, certo? E faz parte, não tem jeito. Nem todo, né? Porque uma parte a gente pode converter fazendo bem, mas é uma parte só. E outras coisas que essas expiações elas servem para nos mostrar várias coisas, para nos prender, por exemplo, do campo material, né? Para nos libertar de muitas amarras que a gente tem. Então você pode ver que toda vez que você passa de uma dificuldade, você fica mais corajosa, você fica mais determinada, mais inteligente. Deveria ser assim. Claro que tem pessoas que se traumatizam, o que é ruim, né? Mas é que não dá para controlar. Mas de fato, as dificuldades acabam trazendo muitos benefícios para a gente, né? Você acaba evoluindo na dificuldade. Quero esquecer uma pessoa, então você vai fazer o seguinte, tá? Primeiro passo é deletar todas as fotos, excluir tudo, bloquear a pessoa, não ter contato com nada, tudo que te lembra ela você cai fora, se amigos te lembram, você para de falar com os amigos. Segundo passo é você cortar os seus pensamentos sobre ela, porque o nosso cérebro funciona assim, se você pensa muito num tema, ele mantém as ligações neurais, ele mantém aquele tema vivo em você, por isso que você sabe o caminho da tua casa, porque ele considera que aquilo é importante. Se você não pensar, você esquece. Eu fiz isso na morte do meu pai, fiz isso em vários términos de relacionamento, eu garanto para você, é muito mais fácil do que parece. 2, 3 dias, eu terminei um noivado, um casamento na verdade, 2, 3 dias eu já estava de boa. Eu não estou exagerando, tá? Mas você tem que condicionar sua mente a tirar o foco disso. Não tem nada de espiritual, nem de energético. É simplesmente físico. Isso é biológico. Se você fizer isso, você vai esquecer a pessoa. Com certeza absoluta. Mas você tem que fazer. Opinião espírita sobre eutanásia. O negócio é o seguinte. A gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém.
nem pelo aborto, nem pela eutanásia, né? E nem pela pena de morte. Eu, antes de ser espírita, era a favor da pena de morte. Hoje eu não posso mais ser. Então, assim, por que acontece? Quem define quando a gente morre são os espíritos superiores. Então, se a pessoa está ali passando por um sofrimento, se você olhar pelo campo material, até tem lógica, né? Pô, o cara só vai sofrer, vai morrer mesmo. Mas se você olhar pela questão espiritual, o que ele vai estar fazendo? Ele vai ficar, pelo menos parcialmente, como um suicida. Não passou pelos perrengues que ele tinha que passar até o final da vida. Vai ter que passar de novo, entendeu? Então é errado isso. Não é um certo fazer isso. E a gente não tem o direito de decidir isso. Quem tem é Deus, que executa as ordens, vamos dizer assim, dele pelos espíritos superiores que trabalham aqui na Terra. A gente não tem esse direito. E acabou, né? O método é sempre parecido, que muda é o vício e a pessoa, né? Então eles ficam incentivando. Todos os vícios funcionam assim. O obsessor vai incentivando a pessoa a ficar cada vez mais dependente, a pensar cada vez mais naquilo e fazer essa mudança da vida dela para o lado negativo. Quanto mais o obsessor consegue fazer a pessoa, por exemplo, fumar, beber ou qualquer outra coisa assim, mais ele se liga nele e mais poder sobre o encarnado ele tem. E aí vira uma ligação assim muito forte. Por isso que às vezes é tão difícil de tirar. A pessoa passou anos bebendo, aí ele quer parar de fumar, de beber, ele vai num centro espírita, ou ele faz a nossa cirurgia espiritual, Espiritismo Raiz no YouTube, gratuita, e corta boa parte dos laços, mas mesmo assim o obsessor ainda fica, ele demora para desistir, né? Aí a pessoa se sente mal, vai assistir um vídeo meu, fica com sono, porque o obsessor fica colocando o sono na cabeça dela para não assistir. O que ficam são várias ligações fluídicas entre o obsessor e a pessoa, e eles também conseguem de uma forma influenciar o cérebro do encarnado, né? Além de que também existe a quantidade. Por exemplo, você pega um alcoólatra, ele não tem só um obsessor, ele tem tipo 10 obsessores que bebem com ele, né? E duas pessoas de algumas religiões falam que Jesus vai voltar. É verdade isso? Claro que não. Imagina só Jesus descendo numa nuvem falando, e aí galera? Aí eles vão falar assim, Jesus vai falar assim, bom, revive quem morreu. Só que quem morreu já virou pó, já virou outras coisas já, né? As moléculas já viram outras coisas. Aí não tem lógica isso daí, não tem a mínima história. Até porque se reviver lá, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, quem morreu, não vai caber ninguém. Porque no verão lá já não cabe mais nada. Não vai ter como, não vai ter espaço pra galera. Então não tem lógica isso daí. Jesus nunca esteve longe de nós. Jesus sempre está no planeta Terra inteira. Ele não vai voltar com um cajado, mandando a galera... Uns ficar bem, outros ficar... Não tem sentido. E os índios, por exemplo, que não conhecem Jesus? Eles vão pegar a vida eterna ou vão para o inferno eterno? Então, assim, as pessoas levam muito, né? Complicado isso. O de libera hormônio, né? Não é considerado aborto. Nem a pílula dia seguinte mesmo é, porque ela atrasa, tudo mais. O fato é que, também assim... A ligação do espírito no espermatozoide ela é algo muito complexo, não é algo simples, necessita do auxílio de vários espíritos, de energia, de uma programação, então não é simples, entendeu? Então, se os caras lá sabem que a mulher vai tomar uma pílula no dia seguinte e os espíritos superiores conseguem saber o futuro, principalmente a curto prazo, eles já nem fazem esse processo, entendeu? Mas é claro... se iniciou a vida e está rolando lá, tem um espírito lá. Por isso que o aborto é errado, não importa se é uma semana, se é um mês, se é 6 meses. Se tirar a vida de alguém que pretende, que está iniciando a sua caminhada no planeta Terra, é errado. Isso vai causar graves expiações e muitas delas o filho já vira um obsessor. Isso é o que acontece normalmente na maioria dos casos. Uma vez um conhecido falou pra mim que queria comprar remédio no Paraguai para tirar o filho dele, que a namorada estava grávida. Óbvio que eu achei ridículo, idiota isso, mas eu fui com ele na esperança de tentar impedir. Eu fui o caminho inteiro falando. Eu confesso que eu fiquei com vontade de enfiar a mão na cara dele, né? Mas acabei não fazendo isso. Aí tinha o espírito, tava lá, o espírito da criança, né? E ele já começou naquele momento a ficar com raiva do pai. E isso ele acabou conseguindo, o pilantra conseguiu matar a criança, né? E aí o que aconteceu? O filho, que era o espírito, virou obsessor. Aí eu fiquei com medo que ele começasse a me perseguir. Na época eu não tinha muita experiência. Aí ele falou pra mim assim, eu não vou te perseguir, porque eu vi o que você fez, eu até te agradeço. Só que como esse desgraçado tirou minha vida agora, eu vou tirar a vida dele. Foi isso que ele falou. Ele acabou com a minha vida, agora eu vou acabar com a vida dele. E até hoje ele tá na cabeça desse cara, tá tentando fazer as coisas pra prejudicá-lo. Ele esqueceu da mãe, porque não foi culpado, o cara praticamente forçou.
Morte das minhas gêmeas, elas estão bem? Me dá um recado. Mas se elas eram crianças, e elas eram, né? É óbvio que elas estão bem. Para elas, olha como é que foi para elas. Elas estão lá no mundo espiritual. Elas falam, bom, vamos cumprir uma missão ali para minha mãe pagar uma expiação. Ou mesmo para unir a família. Tem vários fatores, né? E aí elas vêm, reencarnam e morrem e voltam para lá. Então para elas é como se elas estivessem indo passar um final de semana na praia e voltado. Não na praia, porque a Terra é uma porcaria, né? Perto do mundo espiritual. Mas em algum lugar. Então é óbvio que elas estão bem. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Nenhuma criança vai para um umbral, nenhuma criança sofre, porque ela não teve tempo nem de exercer seu livre-arbítrio. O cérebro da criança não está formado. Então, mesmo que ela tenha matado uma outra criança sem querer, ela não vai pagar por isso, né? Principalmente as que não fizeram nada, né? Então, fique tranquilo em relação a isso. Para elas foi só um final de semana e elas estão por aí. Então, meu amigo, na verdade isso não importa tanto, mas todos nós éramos piores do que hoje. Então você pega seus defeitos de hoje e aumenta eles. Pega suas qualidades e diminui, porque a gente vem na evolução. Por mais que tenha gente que parece que não está evoluindo, todo mundo está evoluindo. Então, aqueles que ainda são ruinzinhos hoje eram muito piores antes, né? É meio do que parte do processo a gente ser ruim e ir melhorando ao longo do tempo. Por exemplo, Chico Xavier não teve expiações, então em algum momento Chico Xavier não foi bom. É óbvio que faz muito tempo, que é por causa do nível evolutivo dele, mas faz parte do processo isso. E o que eu acho que a gente tem que focar é no que você pode ser e a oportunidade que você tem hoje para fazer com a sua existência. Como você pode evoluir, se espiritualizar, se melhorar para chegar lá de cabeça erguida e vencendo a dificuldade que é a existência carnal. Isso é o que importa. Eu quero, planejo, mas não tenho força para fazer o que eu planejei. O que pode ser? Bom, as pessoas acham que tudo é espiritual, mas nem tudo é espiritual. Claro que os obsessores, eles conseguem nos atrapalhar em muitas coisas. Mas às vezes, por exemplo, você está com um problema de dopamina, que é um neurotransmissor. E aí vale a pena você ir num psiquiatra para ver se ele avalia se você acha que precisa. Tem um negócio chamado dopamucuna, que é natural, que pode melhorar, mas cuidado para não exceder, porque se você tomar muito ele causa o efeito contrário, né? A gente tem que sempre investigar as causas físicas, mas então é sempre bom, principalmente quando são coisas assim da cabeça, né? Na realidade. Mas é claro, a parte espiritual, ela importa muito. A parte espiritual faz toda a diferença, na verdade, né? Então, vá lá no YouTube, escreve Espiritismo Raiz, Cirurgia Espiritual, faça a cirurgia espiritual, que é gratuita à distância, você pode recomendar para qualquer um. E com certeza, e aí, se os espíritos te quiserem curar da dopamina, eles curam, mas vai no psiquiatra de qualquer forma, você não vai. Festa de São João na visão espírita. Se tem comida, a festa é boa. Não, tô brincando, porque eu não conheço exatamente, né? O Brasil é muito grande, eu tô no sul, sabe como é que é. Mas é o seguinte, bom, festas onde tem bebida, sexo, drogas, são horríveis. Não sei se São João é assim, provavelmente não, porque ela é bem famosa, né? Mas a gente tem que entender isso. Onde vai, por exemplo, a porcaria da MC Poquinha cantar aquelas coisas horríveis, pornografia para criança? Aonde vão esse tipo de situações? Os obsessores vão todos juntos. No carnaval, carnaval, meu, é a festa dos obsessores. Eles saem lá das trevas para poder curtir a festa. Eu acho que São João não é assim. Pelo que me parece, uma festa bem legal, coisa e tal, cultural. Então, assim, já estou aproveitando para falar de outras festas. Não estou falando do São João, tá, pessoal? Mas é só você analisar o ambiente conforme essas coisas que você sabe. Já, né? Porque uma pessoa precisa ter fé se tudo nessa vida é planejado, tudo já é combinado com o plano espiritual. Ué, porque o livre-arbítrio é o que vai fazer a diferença. Se você passa por uma dificuldade muito grande, fica com revolta, com raiva, né, e não aprende nada com isso, você não passou por sua expiação, vai ter que passar de novo. Então essas dificuldades, todas as outras coisas, os benefícios que a gente recebe, né, isso serve para nos aprimorar. Então, na verdade, realmente, a gente tem que ter fé, porque tudo que está acontecendo com a gente foi planejado? Sim. Foi permitido por Deus? Sim. Mas a nossa ação, o nosso pensamento, o que a gente vai digerir daquilo tudo, isso é individual. E isso que é importante. É aí que está o livre-arbítrio, né? É como você vai lidar com as situações, como você vai fazer quando você estiver de frente entre fazer o mal e fazer o bem. Então, o que são combinados são algumas questões. O resto, quem vai fazer o seu destino, o seu presente, o seu futuro, é você mesmo. Senão não teria nem sentido a gente ter uma encarnação, na verdade.
Comecei a frequentar no centro espírita e disseram que eu sou e só fico em vibração baixa. É normal? Bom, se você fica. Vamos ver se você fica em vibração baixa. Você bebe, você usa droga, você é uma pessoa muito raivosa, você é uma pessoa muito gananciosa, mesquinha, você é uma pessoa que fica discutindo por política, qualquer porcaria, né? Essas são as principais coisas que realmente vão baixar a vibração. Aí, claro, tem jogos, tem o sexo, tem outras coisas também. O sexo também é horrível. Mas assim, se você não faz nenhuma dessas coisas, não tem pensamento ruim, principalmente sobre as outras pessoas, etc. É claro que a gente não deve ser trouxa, mas a gente não deve ser o agressor nunca, né? Jesus fala, a gente tem que ser pacífico como uma pomba, mas esperto como uma cobra. Então a gente só tem que ser esperto e não agredir ninguém. E se você tem todas essas coisas, volta a fazer o evangelho e aí eu garanto para você que você não está em vibração baixa. Tem que tomar cuidado, às vezes é um obsessor que está lá dentro do centro espírita manipulando eles, entendeu?